Boa noite, irmãos. Muita alegria receber Guilherme por dois propósitos muito claros, né? Deus me traz consolo ao meu tamanho e consolo a minha alma, né? O Gui tem até um versículo bíblico, né? Que eu cresça e você diminua, né? Tá feito, né, Gui? Gui é uma pessoa tremenda aí de Deus, né? Vai estar aí caminhando também com a gente aí na faculdade teológica. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Amém. E você achou sua Bíblia aí, né? Achou a passagem. E antes de eu começar, eu queria, na verdade, fazer duas orações. A primeira, eu queria orar a pedido dos pais aqui, Vene e Tâmara, né? A gente orar pela vida de Thalita, que é a filha deles, que vai estar fazendo a cirurgia amanhã. E depois eu também que você orasse comigo, pedindo para que o Senhor nos traga a revelação, né? Um bom tempo aqui na presença dele, nesse momento da palavra. Conto com você? Amém? Vamos fechar nossos olhos. E também a gente vai incluir a família de Josias. Durante a palavra aqui eu explico melhor, mas pedir consolo do Senhor para eles, né? Que o pastor Josias vai falecer hoje. E a gente vai pedir assim, que o Senhor esteja consolando toda a família, aquela igreja, que o Senhor abençoe ricamente. Pai, é tão bom te chamar de Pai e sabermos que o Senhor nos socorre e nos ajuda e cuida do nosso coração. Por isso, primeiramente, queremos colocar a vida desses familiares de Josias, Senhor. Esse pastor que serviu a Ti nessa cidade, na igreja, Senhor, que o Senhor console de forma sobrenatural. Nenhuma palavra humana é suficiente, Deus, para trazer consolo nesse momento. Por isso, pedimos a ajuda do Teu Espírito, que é chamado de Consolador, para levar acalento, levar carinho, amor, atenção, cuidado especial. Abençoa também aquela igreja poderosamente e que nenhum destes venha a se perder, Senhor. Mas antes, como fruto do ministério dele, que venham a crescer, a prosperar e multiplicar. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos colocar a vida de Thalita, Senhor, diante de Ti, pedindo que essa cirurgia de amanhã aconteça perfeita, Senhor. Mas não só a cirurgia seja perfeita, como a recuperação seja milagrosa. Utiliza a mão desses médicos, utiliza também, Senhor, o cuidado dos enfermeiros, do hospital, para trazer tudo o que é necessário para uma boa cirurgia. Pedimos também pela vida dos pais, do coração dos pais, que eles estejam amanhã confiantes em Ti, que é o verdadeiro médico, por fim, aquele que é capaz de transformar e operar maravilhas. Deus, finalmente eu peço pelo esse momento que iremos estudar a Tua palavra. Que tudo que venha a ser falado seja para a glória do Teu nome. Ajuda o Teu servo, o Teu fraco servo, a que possa falar com coragem, com ousadia, com intrepidez, com fé, para que os Teus filhos, como eu, sejam até daqui edificados. E eu sei que serão. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, versículo 9, versículo 11, até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém. Versículo 9 a versículo 11. Esse é o último momento de Jesus na terra e também é um dos milagres mais inesperados, né? Visualmente mais estranho de todos, né? Nós não sabemos bem o que os discípulos, olhando para o céu, vendo Jesus sendo assunto, subindo ao céu, o que estava passando na cabeça deles, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que eles estavam confusos, né? Confusos porque Jesus, que há pouco estava morto, há pouco ressuscitou e agora está subindo e não está mais entre nós. Mas muito mais importante do que aconteceu é a gente responder por que aconteceu isso, né?
E essa assunção, essa subida de Jesus, não é simplesmente, irmãos, e eu quero que você entenda isso, não é simplesmente a mudança de espaço geográfico. Jesus estava na terra, agora estava subindo ao céu e agora estaria no céu junto com as nuvens. Não é sobre isso que trata essa subida de Jesus, porque senão Jesus não precisava ter subido, bastava sumir, como ele fez com os discípulos de Esaú, né? Mas a verdade é que a gente vê no texto que a subida e a elevação de Jesus tem a ver com a entronização de Jesus no céu. Houve no ano 61 um primeiro-ministro não, mas ele era da União Soviética, e ele disse assim: enviamos nosso primeiro astronauta ao céu e não encontramos Deus algum. Isso naquela época estava começando as viagens espaciais, por isso deduzo eu que Deus não existe. Mas não é esse céu que a palavra de Deus está falando, né? Não é ter deixado a superfície da terra, não é sobre estar em um firmamento, né, se assim eu posso dizer, mas era muito mais, como diz o Salmo, né, que os céus e as estrelas declaram a glória de Deus. Era muito mais que esse céu que você está olhando para cima. Era um céu com um ser bem grande e bem maiúsculo, né? Bem maiúsculo. Então, um ser bem grande é o céu de Deus, não é o céu das nossas estrelas. Então, eu quero que você entenda a primeira coisa desse texto, que a subida de Jesus é muito mais do que a mudança de altitude. Ou seja, não é só ocupar uma posição física, mas era muito mais do que isso. A subida de Jesus ao céu significava um novo tempo para mim, para você, para todos. Existe uma igreja, né, uma abadia, isso na Inglaterra, onde tem um trono, e esse trono foi do rei Edward. E esse rei foi o primeiro de todos, e a partir daí 8 séculos continuam-se, e todos os reis e rainhas da Grã-Bretanha, antes de ser coroado, se sentam naquele trono, e vem ali e acontece o momento da coroação. É um lugar que você pode visitar, mas você vai entender uma coisa, que você se sentar num trono, como aquele trono físico daquela abadia, não é a mesma coisa de você receber a autoridade de rei e a autoridade de rainha. Isso só cabe dentro de umas particularidades, né? E vocês lembram que eu preguei aqui sobre o discípulo de Emaús? Jesus estava conversando com eles, o véu se rasga, tem uma revelação, mas ao mesmo tempo que tem uma revelação, de repente Jesus some. E eu fico perguntando para você, eu pergunto para mim, se não faria muito mais sentido, ao invés de Jesus subir ao céu, ele simplesmente desaparecer, se o propósito dele fosse simplesmente estar junto com o Pai. Como ele não desapareceu e decidiu subir assunto ao céu, eu creio que vocês também, que alguma coisa Jesus queria nos ensinar. E o primeiro elemento que eu quero deixar essa noite é que Jesus, nessa subida dele, os discípulos olhando, não estava acontecendo um evento físico só. Talvez o evento físico estava testemunhando o que estava acontecendo no reino cósmico e espiritual. Que o rei do universo estava voltando para sentar no trono. Eu te falei, chega a me arrepiar. Pensar que o rei do universo está voltando ao seu trono, né? E eu quero que você entenda uma coisa, que quando Jesus está subindo, o que está acontecendo? Não é simplesmente Deus que está subindo ao céu, mas é um Deus que é completamente homem, como diz o texto, e para tomar o novo lugar como novo rei e cabeça da raça humana. Isso é um período que todos aguardavam com muita ansiedade e expectativa. E Jesus se fez carne, irmãos, quando esteve aqui na terra. Foi vulnerável. Ele sentiu dor. E uma coisa que muito me magoa quando eu escuto irmãos falando assim, mas Jesus era Deus. Quando fala da tribulação que tem que enfrentar e a gente fala, poxa, Jesus venceu isso, você pode vencer. Ele me responde, mas Jesus era Deus. Mas não esqueça que Jesus era perfeitamente humano. E as características de Jesus aqui na terra eram dependentes da ação do Espírito Santo. Então Jesus sofreu, irmãos. Ele foi tentado em tudo. Mas diferente de mim, ele não nasceu em pecado. Eu fui concebido em pecado. Jesus não. Mas ele padeceu, sofreu tortura, sentiu o que é rejeição, sentiu o que é medo, sentiu o que é ser abusado, sentiu o que era não ser aceito pelo que eram os seus, sentiu todos os sentimentos que talvez hoje traz um espinho, né, um frio na sua espinha, ao você lembrar de alguma situação de sua vida.
Mas eu quero dizer que qualquer situação de sua vida tem paralelo com a vida de Jesus. E qualquer sofrimento que você passou, Jesus sabe o que você sentiu. Então Jesus, ele foi completamente carne. Mas após a ressurreição, Jesus, diz o texto, já podia fazer duas coisas. Ele já podia comer e também podia ser tocado normalmente, como diz o texto em Lucas 24, 39. Ou seja, a natureza divina de Jesus já estava lá, mas enquanto ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, a sua natureza humana também foi preservada, porque ele ainda conseguia ter esses elementos, como toque e como comer. Óbvio que não era a mesma natureza, porque ela foi transformada. Algumas características diferentes. Agora, Jesus ressurrecto já atravessava portas, já atravessava paredes, já conseguia sumir e aparecer em algum lugar, algumas características das quais ele não tinha antes, mas com o seu corpo ressurrecto aqui na terra, ele passou a ter. Isso significa muito para mim e para você, porque aqui temos um retrato de nosso futuro. Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Já abri aqui e diz assim um texto. Eu vou começar do versículo 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E continua: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o que, irmãos? As primícias dos que dormem. Jesus foi feito o primeiro daqueles que seriam ressuscitados. E eu queria falar muito forte isso aqui para mim e para você. Que aquelas pessoas das quais nós perdemos, um dia a gente vai encontrá-las. Que todos aqueles que dormem em Cristo, um dia você vai encontrar novamente com Ele. O texto diz, e isso é um consolo muito grande, que se nós só acreditamos na vida terrestre, nós somos o povo mais infeliz. Mas a alegria do cristão é saber que seremos ressuscitados e que a morte não é o fim. Não, para nós a morte é a liberdade. Para nós é um novo começo. Para nós é a nova vida. Sem choro, sem dor. Então, eu queria trazer isso para você, esse consolo ao seu coração. Tem uma música, né? Eu sou muito criativo nas músicas. Vocês já sabem muito bem disso. Mas dessa vez eu peguei leve, para não causar escândalo aos irmãos das músicas que eu escuto. Mas eu vou trazer Milton Nascimento hoje, com a sua música Canção da América. E diz assim a música, mas quem... Desculpa que eu esqueço sempre as letras ou troco, mas quem chorava... Você lembra dessa música? Só ver os irmãos. Você lembra, né? Todo mundo aí, tá vendo, Alisson? Não é só eu? Todo mundo aí. Mas quem chorava para ver seu amigo partir, né? Mas um dia... nós iremos o quê? Amigo, um dia eu volto para te encontrar. Todo mundo que escutou essa música com aquela tragédia que teve no Brasil, chora com aquela música, né? E é uma promessa, um dia a gente volta. Um dia a gente volta. Eu gosto dessa música porque na verdade eu canto como se fosse Jesus falando: amigo, um dia eu volto para te buscar. Entende? Então, irmãos, a morte para a gente já não é poderosa, não nos amedronta e nem nos tira a alegria. A morte é a certeza de que iremos nos ver daqui a pouquinho. Eu costumo falar, quando eu vejo um jovem morrer muito cedo, isso é coisa minha, eu digo assim que é Deus que não se aguentou, né, ao ver aquele jovem tão dedicado no serviço e falou: eu amo tanto esse cara que vou levar para os meus braços. E eu me lembro a respeito, estava até conversando com o Vene de Jorge Júnior, que veio a falecer muito novo, né, com um tumor no cérebro. E eu falei assim, para mim tem pessoas que Deus fala: eu não aguento que essa pessoa fique na terra, eu quero chamá-lo para ficar aqui comigo. E esse é o consolo que eu sempre falo para o meu coração quando eu vejo um jovem partir muito cedo e partiu com o Senhor. Mas a certeza é que o nosso amigo vai voltar, e outra certeza é que você irá se encontrar de novo com ele. É porque vocês não entenderam. Todos aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão. Vocês estão entendendo? Todos que morrem com Cristo ressuscitará.
todos. Você está com medo? Não tenha. Porque o Senhor é Senhor da morte. E eu te digo mais, teremos um corpo regenerado, aprimorado, sem deterioração e sem a morte. Quando Jesus estava na terra, irmãos, o céu, né? Ele era limitado. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Talvez aquele versículo bíblico fizesse sentido, que era melhor buscar o Senhor de madrugada, porque a fila era menor. Bíblico não, desculpa, né? Aquela paráfrase de que é melhor buscar o Senhor de madrugada porque a fila é menor. Quando Jesus estava na terra, essa paráfrase, esse ditado popular era verdade. Você tinha que vencer a multidão para se encontrar com ele. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, você não precisa mais disso, nem acordar para disputar com os japoneses a fila da oração de madrugada. Porque a certeza que nós temos que Jesus no céu pode falar individualmente com cada ser humano. Eu lembro daquele filme Todo Poderoso, onde ele desafia Deus, e Deus chama ele para assumir o papel, e ele faz um programinha, um software. Você vê que Deus ama os programadores, né? Então vai lá e faz um programinha, e glória a Deus, né, Bismarck, Niles, Alexandre, a igreja que tem mais programadores é a Videira. Então vamos lá. E faz lá um botãozinho que é só dizer sim para todas as orações. Aí diz sim para todas as orações, dizendo sim para tudo, né? E eu quero dizer, aquele Deus ali não é o nosso Deus. O nosso Deus não se cansa, não fica atolado com as nossas mensagens. A caixa de entrada dele é bem maior que o seu Gmail, que o seu Hotmail. Ela é infinita. Então, quando Deus foi assunto ao céu, ele agora, em vez de estar fisicamente na terra, ele estaria num lugar muito melhor, dentro de cada coração. Então, Jesus deixa o espaço-tempo para vivenciar, para estar na presença do Pai. E se ele está na presença do Pai, significa que ele está acessível em todos os lugares. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, aí o Senhor também estará comigo. Né? Mesmo que eu ande por alguns bairros de Feira de Santana, o Senhor ainda continuará comigo. Em qualquer circunstância, o Senhor estará comigo. Então a ascensão de Jesus significa não a perda de intimidade, nem de liderança, nem de proteção, mas o aumento da disponibilidade infinita de Deus sobre sua vida. Quantos aqui preferiam Jesus na terra? Talvez a pior ação que você possa fazer. Porque Jesus na terra era limitado, e Jesus no céu, irmãos, você vai ver o que é Jesus no céu. Jesus no céu é Jesus diante da face de Deus, que nenhum ser humano foi capaz de ficar. E que Moisés, o mais ousado, vindo às costas de Deus, o rosto reluzia. Mas ninguém viu Deus face a face. Mas eu te digo, Jesus está diante da face de Deus. E você vai descobrir o que ele está fazendo diante da face de Deus. Diante de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, diz que ele está lá controlando e determinando o curso da história. Eu estava ouvindo eles falar aqui, falar assim, que Deus controla a história. Isso não é só verdade, como é aquela verdade mais pura e mais bíblica, que nada sai do controle de Deus. E eu quero dizer, Deus tem um propósito para este mundo e para você. A gente chama assim, Deus tem um propósito, tem um objetivo final, que está em Isaías 65, que é novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem mal e nem morte. Em termos práticos, eu quero dizer aqui para você, Deus ter subido, Jesus ter subido ao céu, significa que agora Ele está disponível para comunicação e comunhão particular de amor com você. Vocês lembram, eu vou até abrir aqui o texto, está em João capítulo 20, se você puder abrir também aí. João capítulo 20, volta um pouquinho aí sua Bíblia. Versículo 16, você vai ver Maria Madalena, ao encontrar-se com Jesus ressurrecto, sem ter subido ao céu. E está aqui o versículo 16, o versículo 17. Pronto, vou começar do 15. E Jesus aparece, né, ressurrecto, e disse, mulher, por que choras? João capítulo 20, versículo 15.
mulher, por que choras? Quem busca, ela cuidando, que era o hortelã, né, que era o cuidador, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A primeira expressão de Maria Madalena ao ver Jesus ressurrecto: não vá. Eu vou parafrasear o que está acontecendo. Pusemos nossa esperança toda em ti, Jesus. Tu veio e morreu crucificado. A pior morte que tinha do Império Romano, o pior castigo, você foi morto entre ladrões e tu morreste. Ficamos sem esperança, abandonados, achamos que estávamos sozinhos. Vim aqui consolar, pegar o teu corpo porque, eu vou até brincar, foi o único amuleto que sobrou da tua vida. A única expressão de lembrança que eu tenho de ti é o teu corpo. Mas quando Jesus aparece para ela, o que ela faz? Poxa, agora que tu apareceu ressurrecto, eu não vou deixar que você vá embora. A palavra detenhas no grego quer dizer que ela agarrou com força, com firmeza. Não foi assim, não vá. Ela segurou com força, dizendo: você não vai subir. Você não vai sair daqui, porque agora que eu encontrei você, nada nem ninguém vai me tirar. Mas qual é a resposta de Jesus? Não me detenhas. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu vou parafrasear também esta passagem. Jesus está falando, eu sempre fico imaginando como Jesus olha para as pessoas, né? Eu acho o olhar a coisa mais fantástica do ser humano, é como a pessoa te olha. E eu fico imaginando como é o olhar de Jesus, né? E aí eu fico olhando Jesus, olhando para Maria Madalena e falando para ela assim: Maria, tu pensas que eu subir ao céu significa que você ficará só? Tu pensas que tu me segurando na terra, você terá o melhor? Tu pensas que eu não sei o seu sofrimento? Tu achas que eu vou te abandonar? Não, Maria. Eu vou subir ao céu. E sabe por que eu vou subir? Porque eu te amo. Porque eu te quero e porque eu te desejo. Então eu não vou subir ao céu porque eu estou fugindo. Eu estou subindo ao céu. Olha a palavra que Jesus fala. Para enviar quem? É necessário que eu vá para quem? Para que ele viu. Olha o nome que ele dá ao Espírito Santo. Qual é o nome? Consolador. No mundo tereis muitas tribulações, né? Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não falou outra coisa senão: vou te mandar o Espírito Santo, que o outro nome dele vocês vão conhecer. É o Consolador. E se agora os seres humanos são capazes de me afastar de ti, colocando você numa prisão ou numa cadeia, quando eu subir ao céu, nada me afastará de você. Nada afastará o meu amor de você. Nenhum juiz da terra será capaz de tirar o meu decreto sobre a tua vida. Porque eu ao céu, agindo eu, quem impedirá? O amor de Jesus ficou mais forte do que qualquer organização humana. E eu sei que parece um pensamento romântico, né? Mas eu penso assim, dessa forma, eu digo assim: Jesus falaria para ela assim: agora eu estou em seus braços, mas quando eu for, estarei no seu coração. Agora você seguras a minha mão, mas quando eu subir, eu segurarei o teu coração. Eu sei que parece coisa de filme tipo A Culpa das Estrelas, sei lá, né? Filmes românticos. Mas eu quero te dizer uma diferença muito clara de Jesus para qualquer filme romântico: que ele é o único capaz de cumprir as promessas que ele faz. Enquanto o jovem declara o seu amor e diz: eu não te abandonarei, não te deixarei, talvez ele não saiba nem o que é o amor e nem o que o amor levará. Mas Jesus, sabendo o que era o amor, o que o amor levou, só ele poderia decretar, dizendo: eu voltarei e eu te amo. Então,
Quando Jesus fala eu te amo para a humanidade, fala para mim, para você, não é o te amo daquele garoto apaixonado, não é aquele te amo daquele jovem que acabou de conhecer a menina, é um amor que sabe o preço que teve que ser pago. Então, não é um amor romântico. Agostinho expressou dessa maneira: tu acendestes diante dos nossos olhos e voltamos a sofrer, apenas para encontrá-lo em nossos corações. A promessa de Jesus vai muito além do êxtase romântico. A promessa de Jesus vai se cumprir e se cumpre sempre. Então, eu quero ler com vocês aqui Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, e fazer já os meus arremates e fechamentos. E o texto diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha agora o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus não só está sentado à destra do Pai, mas como você também. Jesus não só está assentado à destra do Pai, mas você também. Talvez você não entenda isso quando você peca e você acha que não tem mais sentido para a vida. Quantas vezes que a pessoa repete o mesmo pecado várias vezes e várias vezes vem um pensamento de suicídio. E ela não sabe que ela está sentada à destra do Pai. Não sabe que Jesus ser assunto ao céu significa tanta coisa para a gente. E olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o que diz Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse amor que você tem no teu coração é um amor fruto do derramado Espírito Santo. E que coisa linda você saber que todos vocês que estão aqui, que entregaram a vida de Jesus, independente do que você é, do que você fez, de quantos defeitos você tem, e olha, quem está falando é homem dos defeitos. Eu quero dizer para você, irmão, não há condenação. Não há escrito de dívida, não há nenhum dedo celestial aprontando para a sua vida. E Jesus subiu ao céu para poder entrar na vida de qualquer pessoa, não como uma religião, não como uma ideia, mas como uma realidade viva de amor. Quando eu falo para algumas pessoas que Jesus é mais real para mim do que ela, às vezes eles não acreditam que eu estou falando a verdade. Mas eu te digo, irmãos, se tem alguém que é mais real até que nós mesmos, que não sabemos quem somos, esse alguém é Jesus. Esse poder que foi exercido em Cristo ressuscitou dos mortos, Efésios capítulo 1, e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e toda autoridade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Jesus não só subiu ao céu, como está lá do trono intercedendo por você, e te digo mais, toda a autoridade foi dada para Ele. E quem dirige esse mundo, irmãos, não é o nosso presidente interino, não é o PT. Quem dirige o nosso mundo, a igreja aqui na terra, é o Senhor do universo.
Jesus é o nosso diretor. É o diretor da nossa história. E eu quero falar uma frase arriscada nessa noite. Em última análise, tudo o que acontece, se você pertence a Cristo, vou falar uma frase arriscada. Tudo o que acontece é por sua causa. Se você pertence a Cristo, tudo o que acontece é por sua causa. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o quê? Para o bem e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Vocês lembram da história de José? É uma das histórias mais lindas da Bíblia. E Gênesis capítulo 50, ele vai, escreve e diz: certamente, meus irmãos, tu planejaste o mal contra mim. E o que é que Deus faz? Ele diz aqui: porém, Deus o transformou em bem. Olha o que diz o texto em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E continua o texto: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo estava sorrindo, achando que a morte de Jesus era o fim, e foi talvez com as suas legiões de demônios atacar o nosso Senhor, mas mal sabia que na cruz era a vitória. Que na cruz, de fato, era a derrota decretada do diabo e a vitória eterna nossa. E eu faço as minhas conclusões. O Cristo que subiu ao céu lhe garante saber que Deus, o Pai, o perdoou, o aceitou e se deleita em você. Qual foi a última vez em oração que você percebeu o olhar de Deus dessa forma para a sua vida? Olhar de perdão, de aceitação e de deleite, que é o pior de todos. Quantos aqui em oração têm a sensibilidade de saber que Deus se deleita em você? Qual foi o último momento de intimidade com Jesus que você pode dizer que verdadeiramente você se sentiu aceito, amado e perdoado? E o maior desafio de todos, desejado. E eu quero trazer aqui para finalizar o primeiro mártir cristão. E vocês vão ver uma coisa impressionante na vida dele. Estevão. Está em capítulo 7, Atos capítulo 7, do versículo 55 ao 60. Irmãos, olha que leitura. O Espírito Santo nos dê a graça na medida certa para podermos entendermos. Olha o que diz o texto. Estevão estava sendo perseguido, ia ser apedrejado como o primeiro mártir, aquele que morreria por causa da sua fé. E morreria como? Levando pedradas ou sendo apedrejado. Olha o que o texto diz em Atos capítulo 7, versículo 55. O nome dele é Estevão. Ele diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, como sentado ou de pé, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam, aqueles que iriam apedrejar Estevão,
taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que vocês conhecem agora como Paulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Irmãos, o texto sempre fala de Jesus sentado à destra de Deus. Mas quando é para defender os seus filhos, Jesus se coloca de pé, na posição de um advogado, pleiteando a tua causa. Jesus não estava sentado olhando o martírio de Estevão, ele estava em pé, intercedendo a favor de Estevão. E diz que o olho dele, a face dele brilhava como se fosse um anjo. O texto continua. E ele com certeza teve um êxtase, que nenhuma dor ou sofrimento do humano poderia ter sido sentido naquele momento. Só a alegria de olhar para a face do Senhor. É a primeira e a última visão de todo cristão. A face de Deus. Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito, o primeiro a ser ressuscitado, não sentado, mas em pé, advogando a nosso respeito. Por isso, irmãos, encerro aqui a minha palavra e pergunto para você: que tipo de comunhão com Cristo você vem tendo? Que tipo de comunhão que a Bíblia promete para você, que você tem, que está disponível para você, que você tem tido com Jesus? Qual é a qualidade da tua intimidade com Deus? Será que essa noite você poderia, junto comigo, dizer que você está em paz? Está em paz porque você sabe que o seu Deus, o meu Deus, como Jesus disse: Maria Madalena, é necessário que eu vá porque o meu Deus, que é o vosso Deus. Será que você pode dizer hoje que você está em paz, irmãos? Independente das circunstâncias que você está passando, porque você sabe que nada foge ao controle de Deus Pai? Quantos podem dizer que tem paz no coração? Fala assim: todas as coisas colaboram para o bem. E por último, quantos aqui pode dizer nesta noite que tem alegria e a sua autoimagem imperturbáveis, entendendo que Jesus Cristo está à direita do Pai intercedendo? Quantos aqui se levantam como os heróis da fé e terminam como o pior dos pecadores? A autoimagem oscilando, porque pensa que o olhar de Deus mudou. E eu quero dizer para você uma coisa muito clara, que o Espírito Santo traga a revelação. Quando Deus olha para a sua igreja, olha para mim e olha para você, Ele está olhando, sentindo, percebendo Jesus. Quando Deus olha para você olhando, irmãos, me perdoa, mas Ele não está olhando para você. Ele está olhando para Jesus. Porque já estamos crucificados com Cristo. E já ressuscitamos com Ele, estamos sentados à destra do Pai. Por isso eu te digo, cristianismo não é religião, é vida verdadeira. Melhor, é vida eterna. Prometida e selada e será cumprida em Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu sei que as crianças já desceram, e glória a Deus pelas crianças, pela alegria delas. Mas eu quero que você também fique no seu tempo, dentro da sua limitação com Deus agora. Eu queria que você, de olhos fechados, você pensasse de fato: como é que tem sido a sua comunhão com Deus? Qual é a qualidade da sua comunhão com Deus? Será que você é um homem ou mulher alegre? Não porque sua vida é perfeita, mas porque sua alegria não está nesse mundo? Será que a sua autoimagem ou sua imagem é baseada nas suas conquistas, méritos e sei lá o que mais, ao invés de ser baseado nos méritos de Jesus? Será que quando você lê a Bíblia de manhã, ora, você se sente mais aceito por Deus? Enquanto isso não é verdade, só somos aceitos não por nossa oração, mas por causa de Jesus? Irmãos,
Vamos nos colocar de pé agora. E eu quero que você de verdade, finalizando essa noite, você tomasse uma decisão em sua vida. Farei assim como o Espírito Santo manda. E eu quero falar para você. Eu quero falar para você, amigo. E fazer um convite essa noite. Se você percebe que a sua intimidade com Deus tem sido abalada, que você talvez não via mais Deus como seu intercessor, e quem sabe até como seu líder, que você pensa até que seu líder é seu pastor, mas o mestre da igreja, o cabeça da igreja é Jesus. Ou talvez você não tenha paz no seu coração. Eu queria fazer um convite essa noite, assim como manda o Espírito Santo. Eu queria convidar você rapidamente, se viesse aqui para frente para orarmos juntos. Você que deseja restaurar a sua intimidade com Deus. Você que deseja olhar para si mesmo como Deus olha para você. Você que deseja alegria no coração, não a mundana, mas a alegria de saber que o seu Redentor vive. Mas Ele não só vive, Ele vive dentro de você. Para você que quer fazer um novo tempo com Deus de intimidade, e falar assim: Senhor, és tu a fonte da água viva, como o Guilherme falou, como está escrito em tua palavra, tu és a fonte. Eu quero que você venha aqui à frente, junto comigo, glorificarmos a Deus, ao teu santo nome, e pedir a Ele que nos ajude. Vamos orar, igreja, os olhos fechados. Pai, muito obrigado por enviar o teu Filho amado. Obrigado porque tu és a fonte de vida. E é meu amigo, meu intercessor, aquele que vive e não está mais hoje na forma corpórea, mas muito melhor, tu está vivendo dentro de mim. Ajuda-me, Pai, a poder olhar para mim como o Senhor olha, não com o olhar do mundo, mas com o teu olhar amoroso. E que eu possa perceber, Jesus, como é bom viver na tua presença, ouvindo a tua palavra, percebendo o teu agir e nos deleitarmos. Por fim, eu peço, nos dá um coração como de Estevão, que no momento mais difícil da vida, ele não olhava para a terra, mas olhava para o céu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a igreja, dê uma excelente semana. E que você saia daqui pelo menos dando um abraço em uma pessoa, dizendo o quanto você ama, quanto Deus é poderoso e quanto Deus deseja você. Amanhã temos aí a reunião dos líderes, então líderes, prestem atenção. Mas o mais importante, viva para Deus e com Deus. Glória ao Senhor. Boa semana, Jesus abençoe.